Hoje vou fazer algo que não costumo habitualmente fazer, pegar na minha bola de cristal cervejeira e tentar descobrir o futuro da cerveja em 2025. E por isso falei com vários personagens do panorama cervejeiro em Portugal e perguntei-lhes o que é que vem daí, desde tendências de estilos até às mudanças no consumo. Para além disso, experimentei o European Beer Trends, confirmar que se tem sentido, o consumo de cerveja tem vindo a cair nos últimos anos e significa que a indústria tem que mudar. Um exemplo disso é que as cervejas sem álcool estão em crescendo, parece que a Gen Z está a virar as costas à cerveja tradicional. Será que é pela saúde? Ou porque a cerveja artesanal não fala a língua deles? Uma coisa é certa, o futuro é incerto e vamos descobrir o que é que 2025 reserva para o mundo cervejeiro e no final vou dizer quais os estilos mais proeminentes para este ano. O meu nome é Tiago Lopes e estás a ouvir a Cerveja Tem Sindicato, um podcast com o apoio da maior loja online de cerveja em Portugal, o Sindicato. Já te falo melhor sobre isso, mas desde já obrigado ao Sindicato pelo apoio. Este episódio está disponível em áudio nas tuas plataformas preferidas, mas também em vídeo no YouTube. Em primeiro lugar, o crescimento das cervejas sem álcool e cervejas funcionais. Em geral, há uma tendência para procurar um estilo de vida mais saudável e as cervejas sem álcool são uma boa opção. Fora de Portugal, acho que as de baixo álcool e não alcoólico vão ganhar mais um bocado de mercado. Non-alcoholics, acho que é um caminho. Tenho ouvido muito esses pedidos. Tem havido bastante procura de cerveja sem álcool, o pessoal cada vez mais bebe cerveja sem álcool. Gosto que estejam a falar dessa cerveja sem álcool, porque eu sou um defensor de cerveja de baixo teor alcoólico sem álcool mesmo. Este ano, resta saber como, quando, quem. Mas vamos ter cerveja sem álcool, de certeza, que é algo que falha e que falta muito, faz muita falta em Portugal. Ao mesmo tempo, tenho notado algumas marcas internacionais focadas em functional beer com um crescimento elevado, contrariando o resto da indústria, como é o caso da Thrive. Neste caso, uma cerveja com proteína e outra com vitaminas. Cervejas funcionais podem ainda ter eletrólitos que beneficiam o pós-treino, ou adaptogénio e nootrópicos que ajudam a memória e concentração e mesmo o teu humor. Este mercado tem crescido bastante e a previsão é que continue nessa mesma trajetória e, na verdade, as indicações são de um crescimento composto de 7,42% de 2025 a 2033. A cerveja sem álcool é apenas uma das possibilidades neste segmento, mas se as cervejeiras não querem ficar para trás, é um dos caminhos a explorar. Outra das tendências globais, que na verdade ultrapassam a cerveja, é o consumo consciente. Comprar um produto pelo que a marca representa, para além do que vem no copo, que acaba por ser uma forma de votar com a carteira. Os consumidores procuram cada vez mais uma história, valorizam a autenticidade e a transparência. Sustentabilidade não é só um nice to have, é cada vez mais uma exigência e um fator de decisão. A sustentabilidade pode e deve ser uma estratégia, até num ponto de vista financeiro. Acho que cada vez mais é uma preocupação de todos nós, apresentar algumas cervejas de zero waste, algumas coisas que temos feito também quando fermentares de utilização. Por exemplo, nas tuas costas estou a olhar para toranjas, das quais vamos usar a casca, e já o fizemos o ano passado, depois de utilizar cascas de toranja, utilizar o sumo para produzir uma outra cerveja. Outro caso, para além das toranjas, é que ao otimizar o consumo de água, por exemplo, não só os resultados beneficiam o ambiente, como existe de facto uma poupança económica. O mesmo quando se instalam painéis elétricos, trata-se de um investimento que se paga a si mesmo em poucos anos e, como extra, a marca ainda ganha pontos. A utilização de ingredientes locais, biológicos, orgânicos ou agricultura regenerativa fortalecem laços entre os produtores locais, beneficiam as economias locais, reduzem o custo da logística e também criam uma história que demonstra que as marcas estão preocupadas em algo mais do que somente os seus balancetes. Eu acho também que as colaborações extra-cerveja vão ser mais comuns em Portugal, de forma a haver integrações de marca e valores para além do universo cervejeiro. Este ano vimos já alguns exemplos, como a Brown Ale com a Senso Roasters da Barona, a Giant Size Giant da Dois Corvos em colaboração com uma loja de BD, ou a Musa com as collabs com a Gleba, a Nat Cool ou a Home Sweet Sushi. E se tu estás à procura de uma cerveja com história, então deixa-me dizer-te que podes encontrar bastantes com história e tradição em sindicato.pt, parceiro do canal e patrocinador deste episódio. É a loja online de cerveja com maior variedade em Portugal e podes encontrar marcas belgas, alemãs, portuguesas, holandesas e este mês, em destaque, uma variedade de cervejas sem álcool para aqueles que decidiram desafiar-se no Dry January. E se usares o código Sindicato10, tens ainda 10% de desconto na tua encomenda e estás a ajudar o canal. Obrigado ao Sindicato pelo apoio. Queda de consumo não é propriamente uma trend, mas algo que já está a acontecer e que tem várias causas. As crises globais económicas e políticas são a principal justificação,
Mas não só. Vamos lá ver. Segundo o relatório da European Beer Trends 2024, vemos um saldo positivo de 40 novas cervejeiras na Europa, mas comparando com o crescimento de alguns anos, em que surgiam num só ano milhares de novas cervejeiras, percebemos que o cenário está bastante diferente. Outra das consequências do Covid foi a redução de consumo em bares e restaurantes, que passou a acontecer mais em casa. Embora nos últimos anos se tenha recuperado alguns pontos percentuais, os espaços de consumo continuam em grandes dificuldades. O aumento dos custos dos ingredientes usados nos últimos anos aumenta o nível de stress financeiro, que eventualmente acaba por passar ao cliente final ou significar uma forte machadada nas já apertadas margens das cervejeiras. E o cenário menos positivo pode indicar que algumas cervejeiras tenham mesmo que fechar portas e encerrar a atividade. Este ano, e pela primeira vez desde 2005, o saldo de cervejeiras a fechar e abrir foi negativo nos Estados Unidos, ou seja, houve mais fechos do que aberturas, e poderá ser um infeliz sinal dos tempos. Como disse antes, a procura de um estilo de vida mais saudável poderá também desequilibrar a procura de cerveja e levar à queda de consumo, juntamente com uma impactante falta de interesse na cerveja pela Gen Z, que deverá ser um fator de alerta para os próximos anos. Com isso, algumas cervejeiras deverão pensar em otimizar as operações e diversificar o catálogo de produtos, e uma das formas é através da produção de bebidas sem álcool, como refrigerantes. A cachopo da Praxis é uma bebida de malte, por exemplo, ou outras bebidas alcoólicas como a cidra, tal como fez a Letra com a Dura, ou a Badia com as suas cidras, ou mesmo a operação da Sevina, que beneficia de uma estrutura maior e do capital do Esporão. Poderemos eventualmente ver mais aquisições e aglomerações de marcas, de forma a optimizar logística e portfólio. E se andaste a viver debaixo de uma pedra nos últimos 2 anos, deixa-me dizer que a inteligência artificial chegou à Terra e não é meramente um nicho. Milhões de pessoas usam-na diariamente para otimizar a escrita de e-mails, ajudar a fazer a lista de compras, perguntar como é que se evita a ressaca. O que sou só eu? Bem, a ideia é que ferramentas como o ChatGPT ou o Gemini do Google estão preparados para nos ajudar com aquilo que nós lhe pedimos. A verdade é que há bastante que pode ser otimizado numa cervejeira, como por exemplo na produção, para desenvolver e otimizar receitas, ou para encontrar alternativas para certos ingredientes. Já nas operações, por exemplo, para otimizar a gestão de inventário ou para melhorar o uso de água ou outros recursos. No marketing pode ajudar com o brainstorming para nomes de cervejas e quem já o fez sabe que não é pera fácil. Ou por outro lado, no apoio à criação de labels de cerveja, e aqui atenção que a malta tem olho de lince para perceber que algo foi feito com AI e normalmente torce um bocado o nariz. Estes dias o IKEA lançou uma campanha que, pelo uso de AI em vez de uma fotografia real, tem tido um backlash enorme. Por isso, usa-o somente se fores lançar uma cerveja absolutamente sem budget de marketing para uma label, ou se usares como uma ferramenta de storytelling, aí pode ser interessante. E, obviamente, que já houve várias cervejeiras precisamente a explorar isto, e suponho que o ChatGPT lhes tenha recomendado a todas o mesmo nome, porque há várias cervejas chamadas AI-PA. Uma destas foi a Night Shift, que usou a inteligência artificial em vários processos e pediu-lhe uma receita, nome e label. We asked ChatGPT to come up with some creative names for the beer, and it did, but they were a little boring. So we challenged it to come up with more self-aware names that reference the fact that the beer was made by artificial intelligence. That's when it spit out AI-PA, which is so good but a little terrifying. We asked it to give us some suggestions for the label design, and it spit out some pretty good names. Colorful, robotic, futuristic, oil painting. We plugged those words into a different AI software called Midjourney that converts text to images. Our final label is 99% designed by artificial intelligence. It's totally wild. We're releasing AI-PA next week. Unless the robots say otherwise. E chegámos aos estilos para 2025 e tu adivinhaste, as IPAs vão continuar na liderança, bem como as suas primas neipas. São o estilo mais popular em Portugal no que toca à cerveja de especialidade e assim devem continuar. Que vamos continuar com as neipas, vão continuar sempre a ser algo que ninguém vai conseguir fugir. Acho que qualquer cervejeira vai ter que continuar a produzir e estar sempre a inovar com as suas New England IPAs. Se falarmos de Portugal, lagers e IPAs em geral. É um bocado continuar aquilo que tem sido nos últimos anos, que vão ser as IPAs e as Hazy IPAs e as neipas. Essa vai continuar a ser, quanto a mim,
a principal tendência? Acredito que sejam aqui as IPAs, algo menos frutado, talvez as Pilsners, também perguntam bastante sobre as Pilsners. Outro dos estilos que tem vindo a assegurar uma posição de importância são as cervejas sour, nomeadamente as sour de fruta. Compared to Italy, I'm seeing a lot of fruit sour beers more than in my country. So, yeah, probably they will be those kind of beer. They will be protagonists. Is that correct? Of the scene also in the future. As smoothie sours estão a ganhar um bocadinho de tração. Portanto, mesmo no inverno tem sido uma surpresa, tem saído bastante. Bases de fruta ou que sejam mais transitáveis de quem não está no mundo da cerveja artesanal para entrar no mundo da cerveja artesanal, talvez seja uma tendência de começarem a ter algo nesse campo. Um estilo que eu não conhecia, que não provei e que me deixou bastante curioso foram as Cream Stout, com um espécimen feito recentemente pela Ofusa. Esta Cream Stout da Ofusa chama-se Abu e tem 8% de álcool, mas começa com uma Imperial Stout de 12% e depois da maturação é-lhe adicionado creme de coco e leite condensado. Ouviste bem? E eu estou tão curioso como tu e definitivamente está na minha lista. E diz por aí que anda a surpreender pelos festivais fora, por isso é um estilo que seguramente será mais repetido por cá e por lá. Tem aparecido algumas cream stouts, tem havido, pessoalmente não é o meu estilo favorito, mas de facto é algo que tem surgido cada vez mais, há mais cervejeiras a fazer, como o caso da Ofusa. Tiveste o primeiro lançamento agora há pouco tempo pela Ofusa em Portugal, mas tem sido uma tendência a nível europeu. São produtos que eu não sei até que ponto é que são realmente estáveis em lata, mas em festivais têm feito um sucesso gigante, portanto de certeza que vamos ver mais disso. E pelo 7º ano consecutivo as lagers são a tendência. Estou a gozar, mas a verdade é que as cervejeiras com maior presença e volume percebem que cervejas fáceis e descomplicadas vendem e pagam contas. Nem sempre são as mais interessantes, não são uma Double Bourbon Barrel Aged Mellow Mind Control Coconut Vanilla Graham Cracker Imperial Stout, mas são a cerveja certa para quando só te apetece mesmo uma cerveja. E quando exploram um pouco mais o universo lupulado, as Hoppy Lager ou as IPL, as India Pale Lager, acabam por ser o target natural para os Hop Heads que querem fazer um detox das neipas e Hazy IPAs. Daí falar em drinkability, facilidade de beber e pegar nas lagers. Sim, a julgar pelo movimento dos nossos bares, aquilo que a malta anda a consumir, assim, as nossas lagers foram todas bastante bem sucedidas. Lagers mais hoppy, vai buscar um bocadinho daquela cena lupulada que o consumidor curte. Vai-se afunilhar mais para a drinkability, menos big beers, mais preocupação com cervejas que sejam vendáveis. Eu acho que o mercado pede isso. This will concern as well also hops. They are still going well, like they are still in hype. So maybe by the fusion of lagers, more hoppy lagers. E é isso, queres saber quais as minhas previsões com base nas opiniões que ouvi da malta da indústria e consumidores, mas também dos relatórios que li e ainda das tendências de outras indústrias que eventualmente convergem também com a cena cervejeira. Se gostaste deste episódio da Cerveja Tem Sindicato, provavelmente deves ouvir mais um ou dois, disponível em vídeo no YouTube e áudio nas plataformas de podcast. Obrigado ao Sindicato pelo apoio e a todos os intervenientes neste vídeo e a quem se expressou também no grupo Cervejas do Mundo no Facebook. Desejo-te um excelente 2025 e que te traga tudo aquilo que tu queres, inclusivamente a Raspberry Ultra Cake Caribbean Hoppy Sour Stout que tens desejado tanto. Está feito por hoje, vemo-nos na próxima cerveja.